nós. E agora, Senhor, o Senhor quer derramar sobre nós. Dá-nos essa graça, Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, que o nosso entendimento possa ser aberto. Que o Senhor possa nos dar ouvidos espirituais, olhos espirituais, visão do céu, Pai. Para que nós possamos nos apossar daquilo que o Senhor vai ministrar em nossos corações. Abrimos o nosso coração para que a Tua palavra, boa semente, Senhor, possa encontrar guarida em nossos corações e produzir frutos a 100 por 1, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Antes de você sentar, olhe para o lado e diga para o seu irmão assim: o Senhor já está falando com você. Amém? Tome assento e nós vamos ler um texto. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Nós vamos abrir com esse texto, que vamos falar hoje um pouquinho sobre nossa quarta campanha, quarto dia de campanha. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz assim: disse Jesus: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O Senhor Jesus falou isso. Deem e será dado. Deem e será dado. Com a mão que você dá, você já vai receber boa medida, calcada, que vai... Isso é calcar. Calcada, a ponto de transbordar. Sabe aquela mala? Vou falar de experiência própria. Que você arruma tudo organizadinho assim, quando você vai viajar. Quando você volta, que já... Daí você tem que subir em cima da mala e... para ver. Isso é calcado. Tem que apertar, tem que espremer. Só que as bênçãos do Senhor é muito além do que roupa suja, né? Não tem nada comparado. Então, é transbordante, será dado a vocês. Porque à medida que eu dou, a porção é dobrada. Isso o Senhor Jesus falou. Salomão, o sábio, também escreveu sobre o valor da real prosperidade. O que é uma prosperidade real? Ele disse assim, lá em Provérbios 10, 22... Alguém já leu aqui hoje? Pois a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que enriquece. E não traz consigo dores. Por quê? Ela vem do Senhor. Ela não vem do meu esforço. A bênção do Senhor é que me enriquece e não traz consigo dores. Esse texto nos revela, destacando que a riqueza verdadeira e a prosperidade advém da bênção de Deus, que é a nossa maior riqueza. Então, tem muitas pessoas que se intitulam ricas, mas elas só têm dinheiro. Só. Tirou o dinheiro, já era. Nós não. Nós temos a bênção do Senhor, somos ricos, prósperos, abastados, porque temos a bênção do Senhor. Amém? Alguém aqui comigo ou só eu? Glória a Deus, nós temos a bênção do Senhor sobre nós. E nós temos que ter esse entendimento, porque senão qualquer coisa pode nos enganar. Qualquer coisa pode levar essa bênção. A prosperidade bíblica traz a bênção que não vem com as preocupações e tristezas, que muitas vezes acompanham as riquezas que são adquiridas do muito acumular, de trabalhar muito e guardar muito, acumular. Isso traz preocupações e tristeza. Já as bênçãos do Senhor vêm por meio do céu para nós. Por isso que chama bênção. Bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Sem esforço, porque o Pai que dá, que abençoa o Filho.
tem tanta coisa boa aqui hoje. Título da nossa quarta mensagem: de uma vida de prosperidade, 40 dias de prosperidade bíblica. A quarta mensagem intitula Liberdade Espiritual e Famílias Abençoadas. Quem é livre espiritualmente tem famílias abençoadas. E essa bênção advém do céu para nós, do nosso Pai. Amém? Tem famílias aqui que são abençoadas? Vão receber mais nessa noite. Mateus capítulo 6 e versículo 24. Se quiser abrir a sua Bíblia aí. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós já vamos entrar nisso. Como temos visto ao longo da campanha da vida biblicamente próspera, é o desejo de Deus que os seus filhos desfrutem de liberdade. Isso está no coração de Deus. Deus não quer viver mais ninguém aprisionado pelas mentiras de Satanás. O Senhor Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, o Filho nos liberta nesta noite. O Filho de Deus, Ele nos liberta para verdadeiramente vivermos a liberdade nessa área, que vai englobar toda a nossa vida. A nossa vida como um todo. Então, é o desejo de Deus que os seus filhos desfrutem dessa liberdade, de uma vida próspera e abençoada, de forma integral. Que não adianta eu ter dinheiro no bolso e estar morrendo de dor. Não adianta eu ter dinheiro no bolso e eu ter o meu casamento destruído. Não adianta eu ter dinheiro no bolso e os meus filhos tudo perdido. Não adianta nada disso. Por isso que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é algo integral, é uma vida integral na presença do Senhor. Que o Senhor quer dar a mim e a você. Amém? Alguém aqui quer receber nessa noite? Prepare o seu coração. Você só perde se você não levanta a mão e diz: eu quero tudo para mim. Então, tenha gana disso, de querer mais e mais e mais. Isso nos coloca na contramão do mundo terreno e espiritual, nos quais as buscas pela prosperidade sem Deus resultam em escravidão, medo e destruição. Uma pessoa que busca prosperidade sem Deus não existe. E você já vai entender. Jesus nos alertou. Existe uma disputa, preste bem atenção nisso, porque já a libertação aqui da mente já vai começar por isso. Preste bem atenção nisso. Foque aqui a sua atenção. Jesus já nos alertou. Existe uma disputa por nosso coração. Existe uma disputa pelo nosso coração entre o Deus verdadeiro e um Deus falso, que nós denominamos mamon. Mamon. Não é mamão lá que você come, não. Mamon. O Deus verdadeiro e mamon, um falso Deus. A palavra mamon vem do aramaico, mamona, e significa riqueza e bens materiais. Traduzida para o grego como mamonas, aparece no Novo Testamento e em regiões da Síria antiga era associado a uma divindade ligada à riqueza. Por isso é um Deus com letra minúscula, um Deus falso. Não é o nosso Deus, não. É qualquer coisa que se intitula Deus. E quando nós não fomos ainda libertos e nós servimos a mamão, nós somos iludidos por uma falsa sensação. 3 coisas que ele passa para mim e para você. Uma falsa sensação quando você está servindo ele, o mamão, e não o Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou. A falsa sensação que ele passa, mamão? Primeira coisa, de uma identidade. Quem disse que mamão pode
dar para mim ou para você uma identidade. Quem é Ele? Onde que está escrito que Ele morreu na cruz? Onde que Ele amou de tal maneira o mundo e deu o seu Filho para morrer, para resgatar a mim e a você? Onde é que está escrito? Onde? Então, o que Ele quer passar para mim e para você? Para nos manter escravos, cativos, e não mais sermos libertos dessa escravidão. Ele quer passar essa falsa sensação de uma identidade. Ou seja, você é definido pelas posses e pelos status que você tem na sociedade. Em outras palavras, você é o que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. E é isso que Jesus fala para nós. Você não tem nada. Mas quando você realmente reconhece, é liberto aqui, ó, e desce para aqui, e você toma posse, você se regozija disso, através do sangue dele, representado aqui nessa cor vermelha, o sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário. A primeira coisa que ele faz na minha vida e na sua vida, ele muda a minha identidade. Antes eu era órfão, hoje eu sou filha. Hoje eu sou filha. Tem mais alguém aqui que é filho? Nós somos filhos por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Mamão quer dizer que eu só me torno alguém quando eu tenho. Jesus diz, não. Você tem a mim, você tem tudo. Por que ele garante isso? Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Jesus é suficiente para mim e para você. Quem não tem Jesus, então tem que ouvir o mamão. Outra falsa sensação que mamão dá. Primeiro, ele declara que você só é o que você tem. Uma identidade. Falsa sensação de identidade. Outra falsa sensação que ele dá, de segurança. Ou seja, ele olha para você e diz, você é dono daquilo que você tem. Porque você tem, porque você trabalhou e você conquistou. Então você é dono. Jesus diz que você não é dono de nada. A começar pela vida. Nós temos uma vida que foi emprestada. Por que eu falo isso? Com propriedade? Porque o dia que ele pedir contas, você pode ter toda a riqueza desse mundo. Você pode se sentir o dono do mundo. Chegou a sua hora? Quero ver mamão te tirar lá debaixo da terra. Por isso que é um engano, irmãos. Por isso que é uma falsa sensação de segurança. Quem diz que aquilo que eu tenho me dá segurança? Hoje eu tenho, amanhã eu posso perder tudo. Não pensa só em dinheiro. Pensa na tua saúde. Eu sou... Amanhã, uma gripezinha que te dá, uma pneumonia, seca lá os teus pulmões ou dá água no pulmão. Você vai e não volta mais. Já era. Quem garante que você volta? O mamão? Por isso que é uma falsa segurança. É um engano. Não tem segurança nenhuma. Eu posso até passar por tudo isso. Mas eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem cuida de mim. E você tem que ter essa segurança, essa certeza. Outro engano, 3 que eu falei, né? Identidade, segurança. E outro que ele dá para mim e para você, que ele tenta, né? Nos enganar, nos manter cativos. Quando nós servimos a ele, nós somos iludidos pela falsa sensação de poder. Poder. Ou seja, eu posso realizar o que quiser por meio dos meus esforços e dos meus recursos. Ou seja, eu sou bom mesmo. Sabe aquele negócio assim, eu me acho. Não, eu tenho certeza que eu sou bom mesmo. E quantas vezes
Eu estava orando, estava estudando, e daí veio assim para mim. O Espírito Santo no meu coração, assim, ó. Uma perguntinha para você hoje. Quantas vezes, de repente, muito de repente, uma pequena artéria, mas muito pequena, trancou lá. Por um momento, um pequeno momento, você, agora eu vou. Onde é que está o teu poder? Onde é que está a tua segurança de tudo que você tem, do dinheirão que você tem aqui, ó, no bolso, do status, da tua sabedoria, do teu esforço que você faz e desfaz? Eu fui pesquisar e eu vi que um adulto, uma pessoa adulta em repouso, ela consome por dia, um adulto em repouso, ela consome por dia cerca de, varia muito entre uma pessoa e outra, cerca de aproximadamente 360 litros de oxigênio. 360 litros de oxigênio. Se a pessoa, no seu dia, ela coloca atividade física, trabalho, esforço, multiplica por 6 os litros. Faz a conta aí. Agora vem a pergunta. Quanto que você está pagando pelo oxigênio? Quanto? Hã? Quanto? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Nada. Sabe por que ele dá oxigênio para você? De graça. Por quê? O que é graça? Eu não mereço. Mas Ele me dá, porque Ele me ama. Amém? Ele te ama. Poder é reconhecer isso. Esse é o poder que Ele me dá, que Ele dá para você. Poder de reconhecer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso fazer todas as coisas que Ele me manda fazer, porque Ele me dá capacitação. Ele que me fortalece. Coitada de mim, coitado de você, de pensar, deixar ser iludido por essa falsa sensação de que agora você é o que você tem no bolso, ou na riqueza que você tem, ou quem sabe a segurança que você faz o que você quiser, e quando você tem aquela sensação de que você tem poder, eu tenho poder porque a minha conta bancária está bem grande, os cifrão são muitos lá, e depois eu tenho também, eu tenho tantas coisas materiais, eu tenho isso, aquilo, aquele outro, e daí ele pega aquele oxigênio que ele te deu de graça, um pouquinho, 1 minuto, e ele corta, e você vira pó. Cadê o teu poder? E você continua sendo enganado por Satanás. De que você pode, de que você é capaz, de que você tem poder, que você é seguro em si. Lê do engano. É isso que Deus está nos falando. Poderia parar aqui, mas tem mais. Meu Deus, como tem coisa boa para Deus nos falar hoje. Só para você pensar aí. Fique pensando. Meu Deus, hoje eu já consumi tanto oxigênio e eu nem disse obrigada, Jesus. Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, porque eu estou viva. Obrigada, Jesus. No entanto, apenas em Jesus, presta atenção, apenas em Jesus nós temos identidade, segurança e poder. E o resultado de servirmos a Mamon é ansiedade, medo, descontrole, vitimismo, escassez, avareza, entre outros males, que afetam e corroem não apenas a nossa existência individual, mas tudo ao nosso redor, especialmente as nossas famílias. Porque quando eu sou escravo, o primeiro a ser atingido é a minha família. Vai respingar na minha família.
Porque é isso que o diabo quer. Porque se ele toca em você, se ele tocar em você, se ele manter você cativo dessa mentalidade mentirosa, do engano, se ele manter você cativo, o que vai acontecer? Ele consegue tocar na sua família e destruir. Ele destruindo a família, a sociedade, a igreja, porque nós somos família. Olha a estratégia do diabo. Então, Deus está falando com a gente, presta atenção. Mamon, ele é também, tem aí. Mamon, ele é o Deus, aqui não está passando por quê? Não tá. Mamon é o Deus dos extremos. Ele sempre aprisiona, tanto no excesso, quanto na falta. Ele é extremista, dois lados. Excesso ou na falta. E é por meio do medo e da insegurança que ele disputa o nosso coração, em oposição ao domínio e à provisão do Senhor Jesus. Pastor Fabiano Ribeiro, que escreveu esse livro, que você deve ler, ele falou isso. Assim que age Mamon, ele é um Deus de extremo. Ou ele te mantém cativo no medo, na escassez, ou seguro naquilo que não é teu. Entendeu? No excesso. E correr atrás, e se gastar, e vamos. Portanto, pastor Carlito Paz, aqui nesse livro, ele diz assim, ele diz assim, não permita que o espírito de confusão invada a sua casa ou a sua jornada, trazendo desentendimentos, ódio e divisão. Quando o amor ao dinheiro domina, a paz se vai. E logo surgem conflitos que destroem relacionamentos que eram antes saudáveis. De repente, você vê como que areia quando passa por meio dos dedos. Então, o conselho de Deus para as nossas vidas: não permita que esse espírito de confusão, esse espírito das trevas de Mamon invada a sua casa, a sua vida, a sua jornada, porque vai trazer problema. E eu quero mostrar para vocês, irmãos, alguns estudos, não coloca ainda não, Aline, por favor. Alguns estudos que revelam que as dificuldades financeiras estão entre os maiores fatores que levam ao divórcio. Dificuldades financeiras, essa é a estratégia dele, do Mamon. Dificuldades financeiras, os maiores fatores que levam ao divórcio, além de gerar brigas e um ambiente hostil dentro de casa, afetando a cooperação e a estabilidade emocional das crianças. Os maiores atingidos são os pequenos. Por quê? Porque os adultos são escravos de Mamon. E daí começa as intrigas, o desentendimento, e as crianças, os pequenininhos, aqueles que estão lá pertinho, ouvindo. Eles não estão entendendo nada. Pergunta para os psicólogos, para os psiquiatras. Qual é o problema das crianças hoje? As briguinhas dos pais. Presta atenção aí em alguns dados. Tudo notícia recente, de agora, setembro, outubro e lá vai. Um dado ali, ó. Primeiro, meus tios não se falam mais. O fim dessa família foi por causa da herança. Você conhece alguém assim? Oh, meu Deus. Dívida, esse aqui pega. Esse aqui é o capeta está no lugar ali. Dívidas com betes, jogos de azar, né? Jogo de aposta lá. E discussão acalorada. Dívidas com betes e discussão acalorada. Foi o que disse o suspeito de matar a mãe. Matou a mãe por quê? A mãe descobriu que ele tinha uma dívida por causa do joguinho lá. E daí, a mãe falou que não ia dar dinheiro, ele matou a mãe. Aqui tem outro, a briga na família de Chico Anísio em torno de uma dívida de 7 milhões.
Briga familiares e dívida bilionária, a derrocada do grupo João Santos. Outro, Aline. Famílias com dívida em atraso é recorde no Brasil. Recorde. Irmãos, pensa nisso. Famílias com dívidas em atraso. Aqui, o agro, que nós temos muitos irmãos aqui, né? Pedidos de recuperação judicial disparam, porque estão quebrados. Próximo. Inadimplência do cartão rotativo supera 60% e total emprestado bate recorde, mesmo com tantas coisas acontecendo aí. Brasil tem mais de 335 mil pessoas em situação de rua, aponta o levantamento da UFMG, aqui de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte. Deu, Aline, obrigada. Tem mais um, não? Ah, tem lá. Aqui, recuperações judiciais batem recorde em 2024. Ali mostrando, né? Os governos. Olha o nível que chegou aqui no nosso ano. Brasil terá rombo fiscal mesmo com recorde de impostos em 2025. Meu Deus. Mas nós que servimos a Deus, nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. Amém? Tem alguém que está em Cristo? Todos esses dados, irmãos, é para todas as pessoas que não conhecem a Deus. O único que mais dói o meu coração é de ouvir, que eu não coloquei ali, mas tem tantos que eu ouvi, que eu li. Filhos de crentes jogando joguinhos. E daí destrói a vida do pai e da mãe. Eu ouvi agora recente, aqui na nossa cidade, de que a polícia foi atrás do pai. A polícia foi atrás do pai para pagar, porque a criança estava jogando e se endividou. E foi jurada de morte. Por que, irmãos, isso? Por quê? Mamão. É jogo fácil. Aquilo que o pastor falou outro dia, eu pensei que ele estava brincando, mas ele me mostrou. Tem um filho do capeta, que ele está lá no celular, na rede social, e daí ele declara bem assim, a declaração dele: a minha esposa pensa que eu ganhei uma promoção, mas eu estou ganhando muito dinheiro com esses jogos, e eu quero incentivar você, jogue. Pensa como é que está aquele casamento, irmãos. O diabo entrou lá, e tem entrado em muitos casamentos, porque dinheiro fácil, mamão, síndrome de mamão. Então, para que tudo isso? Para assustar você, para deixar você pavoroso? Não, para você ficar liberto e tomar uma posição nessa noite, em nome de Jesus. Cuidar dos seus, da sua casa, mas começa por você. Começa por você, porque a liberdade que o Senhor te liberta, você vai tocar na vida dos seus. Tem para a esposa, tem para os filhos, tem para todo mundo. Todos serão alcançados. Família, trabalho, prosperidade e felicidade se conectam, mas só encontram plenitude quando vividos com justiça diante de Deus. Justiça diante de Deus. As finanças consagradas ao Senhor serão saudáveis, equilibradas e trarão paz a você e aos seus, à sua casa. Você vai declarar? Fazer a grande e gloriosa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
eu e a minha casa não serviremos a Mamão. Mas agora fica a pergunta, e daí como que eu vou falar para vocês, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. De que lado você está? Não é para responder. E eu quero representar isso. Quero convidar meus atores aí principais, que venham me ajudar. Cadê? Vem. Nós vamos representar isso para você nesta noite. Preste atenção, rapidinho. Todos os dias nós passamos por isso. Todos os dias. Você nem abriu seus olhos ainda e tem uma guerra travada, disputando. Onde você vai? E você segura aqui, e você vai. Onde você vai? Você vai para onde? Para onde você vai? Quem que vai aguentar? Quem que vai ser mais forte? Uma luta, uma guerra. O que o Senhor está falando para você nesta noite? Que você tem, pode continuar. Pode continuar, Ina. Quem tem mais força? A única coisa que o Senhor quer fazer na sua vida hoje é isso. Te libertar. Amém? E daí você vai para perto de Deus, porque Ele sempre vence. Jesus vem aqui e corta a corda e te dá a liberdade. E você fica pertinho de Deus, longe de Mamão. Mamão perde. E Deus ganha. Amém? Vamos aplaudir aqui os nossos atores. Obrigada. Amém, irmãos? Entenderam? Quem que vai libertar você? Quem liberta a mim? Deus. Através do quando Ele faz um corte. E Ele nos liberta. Então, vamos falar então nessa noite. Que você vai vencer uma mão. Quando você consagrar a sua vida completamente a Deus. Quando você tomar uma decisão diária de ficar perto dEle. E você vai vencer. E Ele não vai mais ter domínio sobre você. E não vai te destruir, nem a você, nem a sua família. Então, para viver em liberdade espiritual e para abençoar a sua família, lembre-se, primeira coisa, que a salvação é uma graça de Deus, não uma conquista humana. Quanto que você pagou para ser encontrado por Jesus? Quanto? Quem dá mais? Quanto você pagou aí? E tem gente que acredita ainda que é por esforço humano. E Deus está falando, é de graça, filho. Foi o meu filho que morreu lá. Para que você tivesse vida. Você estava morto. Você estava separado. E eu te dei vida. João 14, versículo 6 diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém mais inteligente, mais que tem mais dinheiro, mais se sente seguro, mais capaz, vai ver a Deus. Se não for por Jesus. Ninguém, jamais. Não existe outro caminho. Ele é o caminho. Ele se fez caminho para que você pudesse ser alcançado. É de graça. E como que você recebeu isso? Efésios 2:8 diz, pois vocês são salvos pela graça. O único combustível que você coloca é a fé, que você passa a crer nele. Isso não vem de você, é dom. Dom é presente de Deus. Eu não mereço, você não merece, mas Ele me dá de graça.
A busca por prosperidade sem Deus traz caos e divisão, enquanto a verdadeira prosperidade bíblica edifica e promove a paz. Quando você está buscando uma prosperidade sem Deus, é só problema. É só preocupação, é só confusão. Quando você busca uma prosperidade verdadeira, isso traz paz. A paz de Deus está no teu coração. O céu nunca esteve à venda, nunca. Vou repetir, o céu nunca esteve à venda. Não conseguimos e não precisamos comprar o céu ou perseguir riquezas terrenas, pois Cristo já conquistou o que precisamos e nos concede a eternidade ao seu lado. Amém? Quando que Ele me dá? De graça. Alguém aqui recebe nessa noite, em nome de Jesus? De graça! Você não precisa trabalhar pelo céu, para ganhar o céu. Não, Ele já conquistou para você. Ele já pagou. E agora Ele te dá de graça. Não duvide da intenção de Deus em seu favor. Nunca duvide. Cuidado com os vendedores de bênçãos, os que Paulo chama de falsificadores da palavra de Deus. Falsificadores. Diz, Paulo falando aos Coríntios, 2 Coríntios 2,17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Tem muita gente aí falando mentira e dizem que são de Deus. Pode ser de mamão, mas não de Deus. Tem muita gente aí querendo provar para você que você pode viver a sua vidinha com a sua identidade, com a sua segurança própria, com o seu poder. Mas isso não é vida de Deus. Isso é vida de mamão. Isso é mamão que está reinando. E quem está falando isso, um dia vai prestar contas diante de Deus. Então, nós não negociamos a palavra de Deus. Jesus nos alertou muito sobre os falsos profetas dos fins dos tempos. E agora hoje, né? Tem mais se levantando aí. Então, coloque isso no seu coração. A salvação é uma graça de Deus e não uma conquista humana. E você tem esse entendimento aqui na sua mente. Então, eu recebo a salvação de graça. Eu não preciso fazer esforço, porque Ele já fez por mim. Eu não preciso pagar nada. Eu simplesmente entrego a minha vida a Ele. E Ele transforma a minha vida. E Ele começa a fazer maravilhas e milagres. Segunda verdade, para viver em liberdade espiritual e abençoar a sua família, lembre-se, a generosidade tem a ver com o poder da entrega e não dos valores. Quem dá mais é mais abençoado. Já ouvi tanto isso. Quem dá mais é mais abençoado. Vai atrás. Marcos, capítulo 12, Jesus falando. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de pouco valor, muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles, em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram de que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Mamon representa o egoísmo, enquanto Deus representa amor e generosidade. Mamon é egoísmo. Ele só pensa em si. Olha o espírito de Mamon aí. Deus está falando. Deus é amor e generosidade. A sua obediência é guiada pelo medo ou pela generosidade? Quando você vai ofertar, você dá por quê? Porque se eu não der, eu vou receber uma maldição. É igual antigamente, né? Nas nossas outras religiões lá dos Baal. Se você não fizer tal coisa nesse dia, você vai purgar. Medo, não é? Entenderam, né, irmãos? Estou falando em tese. A sua obediência, quando você vai ofertar, vai dizimar, é guiada pelo medo ou pela generosidade? Eu já recebi, porque eu já recebi, eu dou. Isso é fato, nunca você vai ganhar de Deus em dar, nunca!
E ele já provou isso. Nunca. Ele já provou. Ele deu o que ele tinha de melhor. E você faz como? Toda vez que você entrega, você vence a tirania do reter. O pastor Rick Warren falou isso. Toda vez que você entrega, você vence a tirania do reter. Você derrota Mamon. Você declara, não é mais isso que está dominando, que vai dominar a minha vida. Mas é o meu Deus, aquele que já me deu. E aquele que já me deu, me dá de novo. Porque Ele é Deus. E Ele quer me abençoar. E Ele quer fazer, e cada vez mais Ele quer fazer. Amém? Amém, irmãos? Então, a generosidade não tem a ver com o poder da entrega. Tem a ver com o poder da entrega e não com os valores. Há poder na sua entrega. Porque quando, já foi, o Jefferson falou, quando você entrega com o coração, quando você sabe aqui o que você está fazendo, e não por... Quem está te dominando quando você faz isso? Essas caretas, é uma mão. Você ainda é escravo, e Deus quer te libertar. Ali, ó, como eu fiz ali, a tesoura. Tchá! E você vai para o lado de Deus. Você vai ser livre. Em nome de Jesus nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Terceira verdade, terceira lição para nós. Para viver em liberdade espiritual e abençoar a sua família. Lembre-se, organização financeira é um ato de fé e boa mordomia. É fé e boa mordomia. Eu creio naquele que cuida de mim. Então, não tem problema com isso. Lucas capítulo 14, disse assim Jesus: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou seja, ele não é um bom mordomo. Ele não fez um orçamento. E quantas vezes nós somos pegos nisso, irmãos? Nós aprendemos que orçamento, nós temos que chamar ele de Senhor. Senhor orçamento. E nós temos que fazer ele todos os meses, e quem sabe semanalmente, dependendo da sua receita. E nós chamamos ele de Senhor, e quando nós fizemos ele, nós vamos querer sair um pouquinho fora, nós vamos perguntar para ele, Senhor orçamento, eu posso fazer isso ou não? E ele vai dizer para você, não, porque fugiu daqui. E daí você, porque ele está te guardando. Isso é boa mordomia, isso é cuidado, boa administração, né? Daí a bênção de Deus vem, claro que vem, com certeza. Não adianta ficar nessa loucura aí, fazendo igual esse povo ali que nós falamos, e jogando, e ganhando, e fazendo isso, e dívida, e o cartão vai estourando estoura um, vai o outro, e estoura aquele outro, e vai o outro, e arruma um outro, porque o que mais tem aí é financiadora de cartão, para lesar você, para deixar você escravo de uma mão, o que mais tem? Oferecendo, não tem juro nenhum, não precisa pagar nem mensalidade, diariamente. Esses usados pelo capeta, ligam para você, ligam para mim, para oferecer isso. Para quê? Para nos enredar. Porque quando ele está sabendo que você está sendo liberto, ele quer jogar mais. Compre, 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 compre. Compre, compre. Mas ele não fala, tem que pagar. Ele não fala que tem que pagar. Não, ele não vai falar isso nunca. Ele só vai dizer, compre, compre, olha como é bom isso. E daí você cai igual um pato, vai lá e compra. O que você não precisa para mostrar para a gente que não tem nada a ver com a tua vida. Que não está nem aí para você. Está rindo de você. Igual esse homem aqui que Jesus contou. Que começou a construção e não conseguiu terminar. Isso é vergonha. Isso é espírito de Mamon. Então, se liberte dele. Completamente. Outro texto, Eclesiastes, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Eu acho que eu falei hoje de manhã.
na sala, quando eu estava ministrando com os irmãos, estamos falando sobre nossa forma, né? Como Deus nos criou. E eu falei para os irmãos que o meu esposo, ele tem dons que eu não tenho. Nós dois juntos. Ninguém segura. Por quê? Deus nos uniu com um propósito. No que ele é forte, eu sou fraca, ele me ajuda. No que eu sou forte, eu ajudo ele. Está aqui esse texto. Ele não nega que esse texto foi o texto que Deus deu para nós casarmos. Esse texto de Eclesiastes. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Quantos casais nós ouvimos aqui no encontro de casais que falaram: eu só tenho o que tenho por causa dessa esposa que eu tenho. Eu só tenho o que tenho porque do meu marido. Nós chegamos nesse por causa que Deus nos uniu. Não é? Aproveita aí, dá um abraço aí na esposa que está do seu lado e diga para ela: te amo. Ou para ele, viu? Faça isso. Você também, mulher. Agradeça a Deus aí pela sua família, né? Porque melhor ser dois do que um. Está falando de família. Preste atenção, quando um casal e a família se reúnem em oração, abre o coração em transparência e planeja com sabedoria as finanças, deixam de ser um desafio e se tornam um altar de fé ao Senhor. Tudo é em conjunto. Tudo é em conjunto. A gente não compra uma bala se nós não tivermos em comum acordo. Esse é um princípio, nosso casamento. 35 anos que nós temos vivido isso e dá certo. E como dá certo, irmãos? Por quê? É o Senhor que nos dirige e não Mamão. Nós não somos mais escravos de Mamão. Até que Ele nos alcançou, o Senhor, e nos libertou. Nunca se esqueça de ajudar os seus também, com amor, sabedoria e bom senso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua família, negaram a fé, são pior do que os descrentes. Você já entendeu. Eu vou para frente. Quarto, para viver em liberdade espiritual e abençoar a sua família, lembre-se, nenhum bem material preenche o vazio do coração. Isso eu já falei, né? Nenhum bem material preenche o vazio do coração. Nenhum. Provérbios 27, 20 diz: como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. São aquelas duas irmãs, né? Dá. Sanguessuga. Tem, quer mais e mais. Portanto, não caia na sedução do acúmulo sem propósito e generosidade. O egoísmo é um fruto de Satanás. O egoísmo, acumular, é fruto de Satanás. Irmãos, se nós tivéssemos tempo para entrar nisso aqui, só isso aqui já dava uma libertação total. Mateus capítulo 6, Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, a traça, a ferrugem destrói, os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. O Rick Warren disse assim, patrimônio e autoestima não são sinônimos. Mas eu fico tão bem quando eu sei que a minha conta bancária está muito, a minha autoestima se eleva. A tua esperança está, a tua segurança está no teu braço. A tua identidade está naquilo que você tem. Você não é um filho, você é um órfão. Preste atenção aí e vai pegando. A impulsividade ao comprar revela emoções adoecidas, a tentativa de compensar algo ou anestesiar uma dor. Claro, porque, né? Quantas pessoas tinham esse problema? Conheci algumas pessoas. E o problema era tão grave, mas tão grave, irmãos, que quase destruiu a família. Quase destruiu a família. Bem no início, quando chegamos aqui, nós tiramos como um princípio
para a nossa vida, para a nossa igreja, que nós íamos ajudar as pessoas nesse quesito. Porque se tem área que mais destrói, como já foi falado, é isso. Então, várias pessoas, várias, não foi uma, foram várias pessoas, que nós ajudamos a ficarem libertas do consumismo, da escravidão de Mamon. Compravam o que não precisavam, com dinheiro que não tinham, para mostrar para a gente que... Mas foram libertas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Hoje continuam libertas. Então, essa impulsividade ao comprar revela essas emoções adoecidas, emoções que estão doentes. É uma tentativa de compensar algo ou anestesiar uma dor. No entanto, a satisfação das compras é momentânea, mas a plenitude que encontramos apenas em Cristo dura para sempre. Amém, irmãos? Eu vou falar de novo. No entanto, a satisfação da compra, de vai comprar, é momentânea. Você comprou um, amanhã, aquele um ficou velho, você quer outro, e outro, e outro. Agora, a satisfação, a plenitude que nós encontramos apenas em Jesus Cristo, dura para sempre. Amém? Dura para sempre. E é essa satisfação, é essa plenitude que Ele quer dar a mim e a você. Então, a plenitude, o que eu tenho, eu sou grato. Eu tenho mais do que eu mereço. Ele me dá mais, muito mais. Muito mais, cada vez mais. Pastor Carlito Paz disse assim: compre por necessidade e oração, não por impulso ou ostentação. Necessidade, oração. Ore. Muitas pessoas riram um dia quando eu contei que até quando nós vamos fazer compras de alimento, para nos alimentarmos, nós oramos. Riram de nós. Necessidade e oração. Impulso e ostentação, jamais. Joga embora. Portanto, nenhum bem material preenche o vazio do coração. O tamanho do vazio que você tem dentro do seu coração é o tamanho de Jesus. Só Ele te preenche. Só Ele preenche o teu vazio. Quinto e último princípio. Para viver em liberdade espiritual e abençoar a sua família, lembre-se, princípios de generosidade e fé são transferidos. E aqui está falando sobre família. Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são bem-aventurados os seus filhos. Por causa do homem justo. A justiça do homem faz com que a sua família seja abençoada. Abençoado. E daí o outro conselho que nós lemos quando falamos das crianças, Provérbios 22, 6. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Quando eu penso nesse texto, eu me alegro. Eu me alegro quando eu vejo meus filhos. Valeu a pena? Cada dia, cada lágrima, cada noite mal dormida, cada tempo de jejum e oração em favor da vida deles, quando o diabo queria agarrar eles e arrancar de nós. Valeu a pena? Cada dia, vamos fazer tudo de novo se for preciso. Mas hoje estamos colhendo frutos. Nossa Pâmela está lá no Chile, em viagem missionária, tocando na vida das pessoas. O Pedro foi ministrar em Potim hoje, lá em São Paulo. Isso traz alegria ao nosso coração, porque estão sendo mãos e pés de Jesus, tocando em vidas. Tremendo, os testemunhos assim são tremendos, das oportunidades que Deus tem dado. Ah, só porque são nossos filhos? Não, seus filhos. Todos nós. Todas as famílias serão alcançadas com essa bênção.
depende de nós. O que nós deixamos para os nossos filhos? Irmãos, a última coisa que o seu filho precisa é de uma herança. Porque nós vamos ver situações como nós vimos ali, como nós estamos ouvindo todos os dias aí, vendo aqui na nossa cidade mesmo. Pessoas matando pai e mãe por causa de uma herança. Pessoas indo para a justiça por causa de dinheiro, de herança. Meu Deus, o que seu filho precisa, o que a sua filha precisa, não é de herança. Eles precisam de um legado de fé, um legado de que o meu pai e a minha mãe, eles dependiam do Deus do céu, o Deus da provisão, o Deus que faz, que move céus e terras em favor de nós, quando nós colocamos a nossa confiança nele. Um pai e uma mãe que serve a Deus e não a mamão. Mude a tua mentalidade, você que é pai, você que é mãe. Não corra atrás de coisas. Não entule seus filhos com coisas. Se eu der coisas para eles. Não, dê exemplo. Dê vida com Deus. Difícil, né? Arrancar um amém agora? Difícil. Mas o diabo, o Satanás, o mamão, ele nos engana. E ele diz assim que o seu filho, a sua filha precisa de um celular novo. Daí você vai lá, se acaba de trabalhar. Vai lá, faz uma dívida no cartão que vai até o outro ano para pagar. Para dar um celular. Onde você vai perder o seu filho. Naquela coisinha que você deu para ele. Que ele vai jogar o joguinho bet. Que agora não é mais nem bet que chama. Quando está falando dos evangélicos, sabe o que o diabo está falando? Jezabete. Engraçadinho, né? Sabe por quê? Porque ele não quer falar de nós, ele quer falar de Jesus. Os filhos dos crentes estão se perdendo por causa da Jezabete. Você sabe quem é Jezabel, né? Se você não sabe, vem para o TMA que eu te ensino. Vai ler a Bíblia. E daí o que acontece? Nossos filhos se perdem. E daí saem essas notícias aí. Filho do... Oh. É isso que o mamão está fazendo. Enquanto ele mantém você escravo. Pensando que você tem que deixar muita herança para os seus filhos. Daí você fecha os olhos, aquilo que você se matou a vida inteira para trabalhar. Ele joga fora. Na sua maioria tem sido isso, as histórias aí fora. O que ele precisava mesmo, você não deu. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Olha a responsabilidade nossa de deixar um legado para os nossos. Mas nós só conseguimos com a ajuda do Pai. Só conseguimos quando Ele está conosco. Geralmente, preste atenção nisso, já vamos terminar. Geralmente, filhos generosos têm pais generosos. Filhos avarentos geram a semelhança. Pais avarentos geram filhos avarentos. A sua semelhança, segundo a sua espécie. Né? Assim é. Quando demonstramos integridade e confiança em Deus, no nosso dia a dia, deixamos um legado espiritual poderoso para os nossos filhos e aqueles ao nosso redor. Portanto, seja um exemplo, não compre por impulso, seja um fiel administrador dos recursos que o Senhor lhe confia. Abençoa as pessoas ao seu redor. O pastor disse assim, suas atitudes são testemunhos vivos aos seus filhos. Ele vai fazer o que você faz, nunca o que você diz. Ah, vai lá, fulaninho. Uhum. Ah, mas eu não ensinei ele a jogar esse joguinho. Mas você não ensinou que não era para ele não jogar. Ele vai fazer o seu exemplo, ele vai seguir. Então, as suas atitudes são testemunhos vivos aos seus filhos. Conclusão,
A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Já lemos. Provérbios 10, 22. Viver em liberdade espiritual e abençoar a sua família é escolher Deus acima de mamão. A fé acima do medo, a generosidade acima do egoísmo. O Senhor te chama nesta noite para abençoar e conduzir a sua família em uma vida biblicamente próspera. E nós encerramos com o Salmo 34, versículo 8, que diz: prove e veja que o Senhor é realmente bom. Fala para o teu irmão aí no lado: o Senhor é bom. E Ele quer o teu coração. Ele quer te libertar de mamão. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Em nome de Jesus. E você vai orar aí, e você vai dizer para o Senhor assim: Espírito Santo, aquela encenação que nós vimos ali, de que lado que eu estou? Depois de tudo que eu ouvi, eu estou de que lado? Não é o lado que você quer ficar, o lado que você está, irmãos. E daí, depois que você identificou que lado que você está, nós vamos orar então para que você passe para o lado certo. E se você já está no lado certo, mas ainda você se mantém escravo, as verdades que foram faladas nesta noite vão libertar você. A semelhança da tesoura que cortou aquela corda, representando ali que estava disputando o meu coração, que disputa diariamente o seu coração. Nesta noite o Senhor quer te libertar. Pare de ser escravo de mamão. Pare de ter uma identidade por aquilo que você tem. Porque o dia que você não tem, você vira lixo. Pare de procurar segurança no teu braço forte, na tua capacidade. Pare de pensar que você tem poder porque você é bom. Não. Tudo que você tem, só tem porque recebeu dele. Em nome de Jesus, você tem uma responsabilidade muito grande nesta noite diante do Senhor. Porque agora você não é mais indesculpável. Agora você é uma pessoa que tem conhecimento. O Senhor quer o teu coração. E Jesus falou bem claro: ninguém pode servir a dois senhores. Ou vamos servir a Deus ou a mamão. E se nós permanecermos escravos de mamão, nós continuamos preocupados, com medo, com insegurança, com sofrimento, com ansiedade, com frustração, trabalhando igual louco, enquanto o pai dá aos filhos enquanto eles dormem. Até enquanto está dormindo, o pai acrescenta os seus filhinhos, porque o pai cuida dos seus, porque a maior característica do pai, depois do amor, é a bondade. Primeiro ele amou tanto a mim e a você, que ele deu Jesus. E depois ele expressa a sua bondade e diz: venham após mim. Negue-se a si mesmo. Abra mão de tudo. Deixa eu conduzir a sua vida. A salvação é de graça. O teu vazio que você tem aí no teu coração, você não encontra para preencher no dinheiro, no trabalho, na promoção que você ganha, no título que você tem lá da faculdade que você fez. Não, você não alcança esse preenchimento desse vazio encontrando uma esposa ou tendo filhos. Não. Você encontra essa satisfação, o preenchimento disso em Jesus.
Ele é o único que pode preencher o vazio do nosso coração. Ele é o único que pode dar a plena satisfação que nos foi tirada por causa do pecado. Então nós somos encontrados por Ele, alcançados por Ele. E agora Ele nos dá uma nova identidade. Antes vivíamos no chiqueiro, perdidos, longe do Pai. Mas o Pai disse: pode voltar para casa, filho. E o Pai estava onde? Lá na rua, com os braços abertos, esperando o filho voltar para casa. Ele dá banho e Ele coloca roupas novas, sandália nos pés, um anel no dedo. E Ele diz: filho, tu és o meu filho agora. E dos filhos o Pai cuida. O filho não precisa mais procurar satisfação em outras coisas que nunca vão lhe dar a verdadeira satisfação. Só Jesus. O primeiro convite que eu gostaria que toda a igreja estivesse orando, em nome de Jesus, nesta noite. Se tem alguém aqui nesta noite, no nosso meio, toda a igreja orando, clamando ao Senhor, tem alguém aqui que ainda não encontrou essa satisfação plena, que ainda existe um vazio dentro de você, tem procurado em muitas coisas, em muitos lugares, mas ainda não encontrou, e hoje você ouviu que somente Jesus é do tamanho desse vazio, e você quer entregar o seu coração para Jesus. Eu quero convidar você, onde você está, faz um sinal para mim, eu quero orar por você. Só levante a sua mão, não fique preocupado que ninguém está olhando para você não. Tem alguém aqui nessa noite? Em nome de Jesus, amém. Amém, pode baixar a mão, amém. Glória a Deus. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Alguém mais? Que deseja convidar o Senhor Jesus, entra aqui no meu coração. Eu ouvi que só o Senhor pode mudar a minha história. O Senhor pode e o Senhor deseja mudar a minha história. Ele está te convidando. Continue orando, irmãos, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Alguém mais? Não? Amém. Eu vou orar por esses irmãos que querem entregar verdadeiramente tudo a Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui estão teus filhos, Pai, e eles estão pedindo: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu não posso continuar com esse vazio. Eu tenho procurado em tantos lugares, em tantas coisas, mas o tamanho desse vazio é o Senhor. Pai, entra no meu coração, enche o meu coração nesta noite, faz morada, perdoa todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo nesta noite, em nome de Jesus. Você fez essa oração e o Senhor toma o teu coração e agora Ele vai morar em você e Ele vai transformar a sua vida. Mas eu tenho outro apelo nesta noite, outro convite. Não é nem um apelo, é um convite. Nós vimos que muitas vezes a nossa vida está ainda sob forte influência de Mamão, porque o que ele faz, esse Deus maligno, ele nos seduz, ele tenta nos provar e algumas vezes ele nos engana, ele nos seduz e muitas vezes ele até prova para nós que o melhor é servir a Ele, que o melhor é deixar Ele nos conduzir, que a prosperidade que nós vamos encontrar só está nele.
e é mentira, nós desfiguramos nesta noite com a palavra do Senhor. E muitas vezes você tem sido enganado ainda. E Deus falou aí no teu coração. E eu quero perguntar para você. Eu não vou expor ninguém aqui, irmãos. Ninguém. Mas se Deus falou com você, eu quero que você levante a sua mão. Eu vou orar por você. Você só levanta a sua mão e abaixa. Só para Deus ver. Você sente ainda que tem qualquer tipo de influência na sua vida? É a oportunidade que você tem de deixar o Senhor assumir. E Ele vai cortar todas essas coisas que estavam prendendo você nessas mentiras, para você viver essa liberdade que tem para você e para sua família. A questão aqui não é só para mim, é para mim e para minha família. Continue toda a igreja com seus olhos fechados, orando e clamando aí, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nesta noite? Amém. Pode baixar a mão, amém, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, irmãos. Não é para mim que você está levantando a sua mão? Seja liberto nesta noite. É assim, ó, a figura exatamente é do Senhor pegar a tesoura e cortar. Ele rompe nesta noite, em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui? Eu vou orar e Deus vai tomar direção, controle da sua vida completamente. Amém? Glória a Deus. Pode baixar a mão. Senhor, aqui estão. Vamos nos colocar todos de pé. Vamos colocar em pé, irmãos. Que Deus viu que você levantou a mão. Feche seus olhos. Senhor, nós damos graças ao Senhor. Jesus, obrigada, Pai, porque só o Senhor é Deus. E nós queremos declarar nesta noite que não vamos servir a qualquer outro tipo de Deus. Jamais. Rompemos agora, Deus, na autoridade no nome de Jesus. Quebramos todos os laços que tentavam ainda, Senhor, oprimir a mente e o coração e manter teus filhos escravos, Senhor. Senhor, seduzidos por a mentira de Satanás, falando com que Mamon é o Deus verdadeiro. Mamon é aquele que pode trazer verdadeira prosperidade para a sua vida e para a sua família. Mentira! E foi quebrado nesta noite, completamente quebrado, na autoridade do nome de Jesus, a mim conferida. Em nome de Jesus, seja quebrado. Toca, Senhor. Vai tocando nas vidas aí, Senhor. Vai tocando nos corações. Todo mundo coloca sua mão no coração, irmãos. É do coração que procede todas as coisas na nossa vida. Coloque a mão no coração, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e declare: o meu coração pertence ao Senhor. O meu coração pertence somente ao Senhor. O meu coração, a minha vida pertence somente ao Senhor. Declare isso aí, onde você está, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que vai conduzir a minha vida. E nesta noite, toda prosperidade bíblica, toda verdade da palavra do Senhor vem sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. E eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo. Recebe aí, meu irmão. Em nome de Jesus, eu recebo nesta noite toda prosperidade bíblica em todas as áreas, na saúde, nas finanças, no trabalho, no empreendedorismo, na educação, nos relacionamentos, na família, dentro de casa. Meus filhos serão uma bênção, em nome de Jesus. Vou deixar não mais herança para meus filhos, vou deixar um legado de fé, de dependência de um Deus, dono do ouro e da prata. Um Deus que pode mover céus e terra, como já fez isso por minha vida, pela minha família. E Ele fará, em nome de Jesus. Recebe aí nesta noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida um novo tempo, sobre a tua casa, sobre a tua família, a partir de um posicionamento nesta noite, em nome de Jesus. Recebe aí uma unção sobrenatural do céu que vem sobre a tua vida, que você vai prosperar
E você vai declarar toda a prosperidade em todas as áreas da minha vida, na minha casa, veio do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro. Em nome de Jesus. Recebe aí, meu irmão. Amém, irmãos? Recebeu aí? Amém? Levante as suas duas mãos lá no alto e aplauda o Senhor. Ele merece. Só o Senhor é Deus. Só Ele é o meu Deus, o teu Deus, e fará você prosperar. E todos que verão